Olá, Deus abençoe a sua vida. Se liga, você está no canal do Giga Melhor que tá sempre fica, porque te ajudamos a encontrar o melhor preço do mercado. Fique ligado, Twitter e Discord na descrição. Nessas plataformas postamos primeiro as promoções. Estamos aqui hoje nela, na Kabum. Abraço, Kabum, tamo junto. Cadê o nosso casamento? A aliança já tá no dedo. Um abraço ao pessoal da Kabum arrasando no dia de hoje com algumas promoções muito boas. Então, Domingão Show com a Kabum fica melhor, né, cara? A gente tá aqui com o i5 10400F, 6 núcleos, 12 threads, CPU parrudo, punk, e a Kabum colocou a 979 para você nessa manhã desse domingão. Sensacional, um preço muito bom. Um preço bem interessante, 979 na Kabum, o seu i5 10400. Ainda no Brasil, com nota fiscal e garantia, é o melhor custo-benefício disparado. O Cooler Box dá para utilizar. Se você morar numa região muito quente, é mais complicado. Esse processador, ele chega a ser mais frio do que o próprio 3600, tá? Ele é um pouquinho mais frio que o 3600. Se você morar numa região aí amena, igual eu, né? Eu sou de Minas, aqui na minha região de Minas dá 30 graus a média, né? 30 graus a média dá para você brincar com cooler box. Fica um pouquinho quente, fica, cara, 75, às vezes pega 80 graus, mas nada preocupante. Agora, se você morar numa região de 40 graus, aí é mais complicado, aí já não dá para encarar, não. Mas o ideal para o 10400, para ele trabalhar frio, você ter o máximo de desempenho, realmente é você trabalhar com ele com cooler, com um bom air cooler, tipo um Gamax 400, que a gente indica bastante para vocês aí. É um excelente produto. Em termos de performance, eu já comentei diversas vezes, tem um vídeo que eu já fiz aqui no canal, que ele chega a bater o 3600, mesmo o 10400 rodando com memória 2666 versus 3600 com memória 3200. E olha que eu testei numa 5500 XT de 8 GB. Depois eu quero fazer esse teste na RTX 3070, porque quanto mais poderosa a placa de vídeo, mais a diferença fica perceptível em ambos os processadores. Uma 5500, que é uma placa mais de entrada, você tem uma diferença ali que não é tão alta de um processador para o outro não, mas o 10400 consegue se sobressair na maioria dos casos, mas a diferença é pouca. Numa placa high-end, essa diferença é um pouco mais dilatada. Mas tanto o 10400 quanto o 3600 você está bem servido. A gente só comenta isso para você ter uma ideia do poder do processador, que ele é muito bom, sim. É um processador bem interessante. E sim, cara, eu acho um produto bem interessante, um bom custo-benefício, né? Você pode comprar ele, uma plaquinha aí de vídeo, né? No AliExpress tem alguns modelos usados que tá dando pra gente arriscar, tá dando pra gente sonhar, vai ficar um bom casamento, com certeza. E esse processador, eu rodo ele aqui na RTX 3070, qualquer placa de vídeo você vai rodar ele, beleza? Então, é um CPU que vai te dar uma boa longevidade. Se você quer um excelente processador até R$ 1.000, tem sido a melhor opção para quem vai comprar no Brasil. Bom, também tem ele, o i5 10400 com gráfico integrado. Aqui você tem o gráfico integrado, né, o Intel Graphics 1249. Cara, eu nunca gostei muito de gráfico integrado da Intel, não, porque você sabe que o gráfico integrado da Intel nunca foi tão grandes coisas assim. Porém, no entanto, eu cheguei a pesquisar recentemente o poder do gráfico integrado desse processador e me surpreendeu positivamente. Eu digo e ainda afirmo, ele é próximo do Athlon 3000, mais ou menos. O Athlon 3000 ainda considero um pouquinho melhor que o gráfico integrado 10400, mas é próximo. Então isso me surpreendeu positivamente. Dá para brincar sim com muitos jogos, só quem vai pegar ele para usar a Intel Graphics, você tem que ter dual de 16, dois módulos de 8 fazendo ali um dual de 16, porque senão não dá para brincar não. Me surpreendeu positivamente, dá para jogar muita coisa, estou pondo print aí para você na tela, dá para brincar, entendeu? Não é a mesma coisa com gráfico integrado da AMD, mas quebra aquele galho, aquela árvore toda, você vai se divertir, vai dar para fazer alguma coisa, só que assim, é um pouco mais limitado que a AMD, então você vai ter que tirar o pé do acelerador, então é jogo bem leve, então assim, ó, LoL, Dota, CS, entendeu?
O Valorantezinho dá para encarar, entendeu? O Fortnite eu não recomendo muito, mas ainda dá até para jogar, mas não é uma coisa bem interessante não. Dá para jogar alguns jogos emulados, dá para fazer alguma coisinha, entendeu? Como a gente está essa escassez terrível, pode ser sim uma coisa interessante para você tentar jogar alguma coisa nesse momento de caos, né. Então tá aí para você um preço interessante, 1.249, né, ele vai ter o gráfico integrado e todo o poder do próprio 10.400, uma diferença de quase R$ 300, dá R$ 270 a diferença de ambos os modelos, com gráfico e sem gráfico. E tem ele, o 11400F. O 11400 é uma evolução direta do 10400, né. Tem evolução ali de arquitetura, evolução de PC, processador trabalha com PCI 4.0, processador ele tem uma controladora de memória 3200 MHz, é um processador bem interessante. O problema do 11400 chama-se placa-mãe. Por quê? A estrutura do 11400 é de 10 nanômetros, só que ela foi confeccionada em 14 nanômetros. Então, ficou muito no limite da questão do que a litografia 14 nanômetros pode oferecer. Então, é um processador que, infelizmente, ele não tem uma boa eficiência térmica. Ele é um processador muito quente e ele exige muito do VRM. Então, cara, o 11400, o que vai acontecer? Quando a gente pesquisa ele, você pode pesquisar aí, para você rodar um 11400 de forma satisfatória, apenas naquelas B560 de alta qualidade. Nós estamos falando de modelos como a Aorus Elite, B560 Steel Legend, B560 Asus TUF. Só que essas placas, a média delas no mercado é R$ 1.200. Então é mais interessante você partir para uma Z490. Ou seja, placas acima de R$ 1.000. As placas para a 11ª geração até caíram de preço. Você tem aqui na Kabum, por exemplo, essa placa-mãe das ROG H510, tá vendo? A princípio parece ser uma boa ideia. 599, vai ter o cupom aqui dos parceiros. Cadê o nosso cupom, Kabum? Vai sair a 570. Só que o problema, qual que é o problema disso? Essa placa aqui vai reduzir entre 10 a 20% o desempenho do 11400. Ele não vai conseguir trabalhar 100% nessa H510 e nem na B560 de entrada. Então, tem uma B560 também das ROG de entrada na faixa de R$ 700, não adianta, cara, não vai ter VRM para segurar o 11400. Ele vai trabalhar uma média de 15% com menos performance, então na prática não vai resolver o problema. O que vai acontecer? Tem um streamer de sucesso, muito colega nosso, bacana pra caramba o trabalho do cara, que é o Bruno GrapeTech, que ele testou o 11400 versus o 10400 e ele testou numa B560 topo de linha, onde não tem limitação para o 11400. E mesmo assim, a diferença do 10400 para o 11400 não é muito alta não. Tem sim uma diferença em games, mas não é uma coisa absurda. Só que ele testou numa placa topo. Então, a diferença que deu é mais ou menos uns 15 a 20% de performance a mais para o 11400. Na prática, oscilou entre 5 a 15 FPS. Realmente, assim, em alguns cenários você tem até um ganho de 15, 18 FPS, um ganho interessante do 11400 numa boa placa-mãe. Só que, se a placa-mãe capar o desempenho do 11400, ela capa de 10 a 20%, ou seja, o que vai acontecer? Na prática, se você comprar esse 11400 com essa H510, ele vai ter a performance do 10400, porque a placa-mãe não vai deixar o 11400 se sobressair e te dar esse ganho de eficiência, entendeu? E olha que o Bruno, ele testou o 11400 com memória 3200 e o 10400 com memória 2666, que é o teste correto a ser feito. Então, a placa, se não for uma placa com VRM que aguenta, você vai capar a performance do 11400 e na prática você vai ter o mesmo resultado de um 10400. Então, na minha opinião, não vale a pena. É a minha opinião. Para valer a pena tem que ter uma placa acima de R$ 1.000, então aí fica difícil, porque não é um ganho assim, vamos colocar um ganho médio de 10 FPS, beleza, 10 FPS, mas você vai gastar R$ 1.200, R$ 1.300 numa placa-mãe.
Será que realmente vale a pena? Entendeu? Então vocês têm que pensar muito nisso. Em termos de custo-benefício, eu volto a frisar que o 10400 se mantém como o melhor custo-benefício e a sua versão de gráfico integrado me impressionou positivamente. Não é nem de perto o poder de um 2200, por exemplo, ou de um 2400G, não. Mas dá para brincar sim com algumas coisas, dá para brincar com alguns jogos e eu achei positiva essa versão com gráfico integrado, entendeu? Pelo menos dá para fazer alguma coisa. Bacana? E também a Kabum está com uma promoção incrível aqui do 10600KF. 10600KF está 1.379 com cupom dos parceiros e esse processador ele vai sair por R$ 1.310. Então você tem o i5 10600KF por R$ 1.310 na Kabum, que é um preço assim sensacional. Sensacional. Quem não sabe, o 10600KF é basicamente o 10400 com clock um pouco mais elevado e desbloqueado para overclock. Nessa versão K é desbloqueada para overclock. Então o 10600KF ele não tem gráfico integrado e é um processador desbloqueado aí para overclock. E o interessante, a proposta do i5 10600KF, qual que é a proposta? Porque assim, quando a gente fala com você que ele é basicamente um 10400 ligeiramente overclockado e desbloqueado para overclock, porque na prática ele é isso, se você usar ele em estoque, não faz sentido. Então você pega o 10400. Por que não faz sentido você usar um 10600 em estoque? Porque o ganho de desempenho que você vai ter é 5%, cara. Vai dar 2, 3, 4, 5 FPS no máximo quando você compara ao 10400. Você vai pagar aí R$300 a menos, entendeu? Não faz sentido. Esse processador, para que ele existe? Ele existe para que a pessoa que tem uma placa high-end, uma Z490 da vida, ela overclocke ele e coloque ele ali a 5 GHz. Porque ele a 5 GHz, ele encosta ali na performance do 10700, entendeu? Então, ele é um produto para fazer overclock. Ele foi pensado para isso. O ganho que você tem no 10600KF é você overclockando ele. Se você for trabalhar em estoque, você mantém o 10400. E tem também a Kabum trazendo para a gente o i7 10700F. O 10700F não faz overclock, ele é bloqueado para overclock e não tem gráfico integrado. É o octa-core, né, 816 da Intel. Ele só não faz over, né? 1.879, um preço fantástico, sensacional que a Kabum trouxe, cara, 1.879. Esse processador ele é fantástico, inclusive o 10700F. Se você não sabe, em games, estou falando em performance de jogos, ele encosta bastante assim no 5600X. Ele vai perder para o 5600, óbvio. Mas não fica muito longe não, cara, ele dá uma encostadinha, fica no meio do caminho ali, entendeu? Eu ouso dizer que ele chega a ganhar do 11400F, tá vendo? O 10700, ele ganha do 11400, então se você falar comigo assim, porra, Giga, eu tenho aqui uma B460, entendeu? Uma B460, aquela Asus EX, que estava R$500 na Kabum, foi para 550, hoje ela não está num preço legal. Mas o cara que tem uma B460 e ok, vira para mim e fala assim, porra, eu quero ter um pouco mais de performance, eu tô aqui com 10100, até mesmo com 10400, mas eu quero mais poder, eu não quero gastar tanto. 10700, cara. Se você tiver uma B460, pelo menos razoável, vai de 10700, principalmente se for uma B460 com dissipador. Você vai conseguir colocar o 10700 e ele vai te entregar uma excelente performance. Ele é um processador bem parrudo. Com relação a FPS, ele chega a entregar até mais do que um 3700X. Entendeu? Então, em relação a games, ele chega a ganhar do 3700. Ele fica mais ou menos o que seria uma performance de um 3800X. É um processador bem interessante, é um octa-core, 8 núcleos, 16 threads, e por esse preço aqui, bem interessante. Ainda mais que vai fazer upgrade, porque no upgrade você pode revender o seu processador. Então, você não vai, talvez, ter uma perda assim tão agressiva, tão alta. Então, está aí para você o 10700 num preço bem interessante, por 1.879, é uma excelente opção para quem quer trabalhar, né, para profissionais de render, cara que mexe com
trabalhos gráficos, arquitetos, engenheiros, entendeu? Esses programas pesados de PC, programação, TI, é um processador interessante para esse público. E para aquele gamer bem assim frenético, aquele gamer bem exigente, também é um produto que eu acho bem interessante para vocês, tá bom? E tem também, cara, pro lado agora da AMD, o outro lado da força, a gente tem aqui o Ryzen 5 1600. Eu já expliquei que esse 1600 é o AF Box. Esse AF Box, ele é 12 nanômetros, né? Ele é geração Zen Plus, segunda geração da AMD. Ele só leva o nome de 1600 por uma cacetada que a AMD deu, né? Ela colocou um nome muito ruim nesse processador. 6 núcleos, 12 threads, e na prática ele é basicamente um 2600 com 200 MHz a menos, inclusive até o cache L3 é idêntico ao 2600. A única coisa que muda é 200 MHz a menos. Eu já expliquei que ele é relançamento do 2600 ligeiramente capado para competir com na época o 9100F, que era um processador bem baratinho da Intel. Bom, ele não está no seu melhor preço, mas ainda está num preço interessante para o Brasil. Está saindo a R$ 724, é um preço que a gente gostaria de ver ele pelo menos a uns 650, uns 680, mas é um preço razoável, principalmente porque ele é um 6-core, 6 núcleos, 12 threads, é um processador que eu tenho aqui também na minha empresa. É um processador interessante para multitarefa. Para games, ele não é um cuspidor de FPS, mas é um processador que garante os 60 quadros em praticamente qualquer jogo. E é um processador bem decente, tá? Empurra muitas placas de vídeo, você não vai ficar tendo problema com gargalo. É um produto interessante nesse preço, 724 no Brasil. Ele trabalha bem com cooler box, ele não é tão quente. Então, uma proposta interessante para quem precisa de um custo-benefício. Só que esses processadores da AMD, eles não têm gráfico integrado, então você precisa de ter uma placa de vídeo, ele não funciona sem placa de vídeo, então nem que seja aí uma GT 1030 você precisa de ter. Tem algumas placas usadas no Ali que está realmente com preços interessantes, então recomendo que você assista os meus vídeos sobre placas usadas do AliExpress, porque pode dar bons casamentos com esse processador. A gente tem também, cara, em promoção aqui na Kabum, o Ryzen 5 5600X por R$ 1.839 com Cooler Box. O Cooler Box para o 5600X a gente não recomenda, dá para usar, mas mesmo em região amena ele fica bem quente, não é interessante, vai capar a performance dele. O ideal para o 5600X é você investir num bom cooler. Porém, considerando o processador com o Cooler Box, é o preço mais barato do Brasil. Na Terabyte tem ele um pouco mais em conta, sem cooler. Com cooler, ele está o preço mais barato no Brasil, na Kabum. Mas como eu acabei de mencionar, o cooler basicamente, cara, você não vai usar, você pode revender, né? Tem uma vantagem de você comprar com o Cooler Box que você tem o próprio cooler para revender. Porque o Cooler Box, se você pedir 40, 50 contos, você deve achar nele, cara. Entendeu? 40, 50 reais já é alguma coisa, né? Se você tiver essa mentalidade, está aí para você. O 5600X num preço bem justo, 1.839. Quem está montando um PC hoje, o cara está montando um PC hoje do zero e tal, e o cara vai jogar, o cara é gamer, ele vai jogar e fala para mim assim, bom, eu vi aqui o 10700 na promoção, tá? O mesmo preço praticamente, quase a mesma coisa, do 5600X. Qual que você me recomenda? O 5600. O 5600. Com certeza o 5600. Porque ele tem um controlador de memória melhor, você consegue fazer overclock, entendeu? É um processador que ele vai te entregar mais FPS, mais frames. Quando eu menciono para vocês o 10700 é para quem já está na plataforma da Intel, que é um pouquinho mais de performance, porque ele é um bom processador. Agora, se o cara vai montar um PC do zero, o 5600X para jogar é muito melhor. Então tá aí para você já essa resposta, beleza? E a Kabum também trouxe pra gente, cara, o Ryzen 9 5900X, o 5900 mais barato do Brasil, por 3.379, um preço assim fantástico, um preço sensacional. Sensacional do 5900, assim, 12 núcleos, 24 threads. Agora, é um processador para profissionais. Quando a gente fala isso com vocês, é um processador para profissionais, é porque para jogar, você pode jogar, mas não há muita necessidade, muito investimento só para games. Mas quem realmente quer, tá aí, cara, entendeu? É um monstro, mas é um processador que
Para games, por exemplo, ele tem um desempenho melhor do que o 5600, com certeza ele tem, só que não é tanto assim, né. Se você comparar o 5600 com o 5900 jogando, você vai ver que a diferença não é tão alta assim, entendeu. E o 5600 custa praticamente a metade do preço. Então aquele negócio, realmente vale a pena você gastar quase o dobro num processador que vai te entregar um pouquinho a mais. Quando a gente fala um pouquinho a mais aí, cara, é 10, 15%, né, de 10 a 20 FPS a mais. Isso vai fazer diferença para você, 10, 20 FPS a mais, porque esse processador aqui, ó, ele entrega, por exemplo, com uma placa high-end Battlefield 200 FPS, 185, 186, 180 FPS ele entrega no BF5, com uma boa placa de vídeo. Ele entrega em Fortnite mais 300 frames. Você tem um monitor de 280 Hz, o 5600X vai dar conta. Agora, esse aqui vai entregar 10, 20 quadros a mais, vai, cara, mas você já está em 280 frames, você já tem um monitor de 280 frames, para que você vai precisar de um 5900? Entendeu onde eu quero fazer você enxergar? O 5900 ele é bom? É, mas o 5600 para jogar, ele é melhor custo-benefício e ele tem muito poder também. Então esse processador ele é mais para profissionais mesmo, para um cara que desenvolve games, entendeu? Um cara que mexe com computação avançada, um cara que mexe com programas de execução gráfica pesada, esse tipo de profissional que é mais voltado ao 5900, beleza? A gente tem também algumas placas-mães. Placas-mães, né, a data desse vídeo não está muito legal não. Eu trouxe essa aqui da Gigabyte, que é aquela B450 Game, que é uma placa bonita, né, chamativa. Tem um PCI Express blindado, ela está 719, você com o cupom dos parceiros. Cadê o nosso, Cabum? Pô, o cupom dos parceiros, R$ 683, é um preço razoável. Razoável nela, porque ela sempre foi uma placa nessa faixa de R$ 700. 680 é um preço ok, essa placa está aí para você, tá bom? Tem também essa aqui, que é a da ASRock A Pro 4F. A Pro 4F não é uma placa bonita, eu não acho. Eu acho uma placa, até parece uma placa basicona, né? Aquelas placas feias e tal, aquelas placas de entrada, não parece? Olha lá, um dissipador que não chama atenção e tal. Ela tá 699, mas o que que acontece? 699, com o cupom dos parceiros, ela vai cair para 664. Só que essa placa, não se engane, apesar dela não ser bonita, dela ser meio feia, ela é superior a essa placa. Olha que interessante, essa placa é mais bonita, ela é mais clean. Mas essa placa aqui, em termos de poder de VRM, ela é melhor. Inclusive, essa placa ela é melhor para você rodar o 3700X. Então, são coisas, né, que a gente traz para vocês ter uma consciência. Então, nem sempre beleza põe mesa, já viu esse ditado? Então, essa placa, apesar de ser feia, ela realmente tem um VRM reforçado. Bacana, então tá aí para você. Ela tá num preço ok, 664, um preço interessante sim, para pelo que ela entrega, né? Agora, a gente tem também na Kabum um HD, cara, da Western Digital de 2 teras, saindo aqui pra gente a 379. Esse 2 teras, ele é 5.400, né? Ele é 5.400 RPM, ele não é 7.200, ele tem 3 anos de garantia. Ele é ruim esse HD? Não, cara, tem 3 anos de garantia. A Western Digital é uma empresa lendária. Ah, mas ele é 5.400, ele é muito lento. Não, eu tenho aqui esse HD 5.400, não é muito lento não. O 7.200 é um pouquinho melhor, mas na prática você sente pouco essa diferença, não é muito grande não. Em games, eu vou carregar um jogo para jogar, cara, é poucos segundos, é 2, 3 segundos, você não vai nem sentir isso, você não percebe essa diferença. Então, eu acho, cara, o Western Digital um produto bem interessante nessa faixa de preço, considerando que os preços de HDs estão um pouco salgados, é um preço sim a considerar. E a Kabum mitou agora com SSD, cara, da Data XPG de 128 GB M2, ele é 1.800 MB por R$ 179, um preço sensacional. E esse SSD realmente ele é pica, ele vai deixar o seu Windows realmente voando. É um produto diferenciado, XPG, você sabe que é qualidade, 5 anos de garantia, é um produto diferenciado. Então, cara, mas ele é feio pra caralho, ele não tem aí nenhum dissipador. Cara, tem placa mãe que tem dissipador para ele. Então, se você tiver, por exemplo, uma Aorus M, se você tiver aí uma Asus TUF, uma placa minimamente interessante, uma placa melhorzinha, ter um dissipador para ele, então isso não vai fazer muita diferença. Agora,
Ele sem dissipador funciona, eu te falo isso porque eu tenho aqui, eu uso num outro PC aqui, um M2 da King Dian do AliExpress, sem dissipador, sem nada, cara, não tem problema nenhum. Sem dissipador, sem nada. Então não é um bicho de 7 cabeças. Teu dissipador é bom? É. Tem placa que já tem. Agora, você usar sem dissipador também não quer dizer que o produto vai perder muita performance, não. Né? O dissipador vai ajudar o produto com relação à durabilidade, uma longevidade. Mas você viu ali 5 anos de garantia? Pois é. Tá saindo aí por R$ 179,00, é um preço bem interessante nesse M2 que a Kabum trouxe. E a gente tem ele também, cara, o XPG Asus TUF, né? O XPG TUF, que é uma parceria da XPG com a Asus mesmo. 256 GB, M2, ele é 3.500 MB. Esse aqui, ele é top. Olha o preço, ele caiu de preço, cara. Kabum tá de parabéns, caiu de preço. 299 para você. Sensacional. E olha a oferta, 3.000 produtos sendo vendidos. A Kabum, cara, arrasou nesse preço, cara. É realmente o melhor M2 custo-benefício do Brasil, disparado, né? 3.500 MB. É coisa fina, meu querido. É coisa para você realmente, cara, ficar sussa. Esse é preço de Black Friday. Realmente sensacional essa promoção da Kabum. A gente tem também o de 500 GB da data, ele 1.800 MB, ele não é tão agressivo, está 519, eu achei ok o preço. Por ser 500 GB até que não está tão ruim assim, né? Quase R$ 1 por giga. Até razoável, ele 1.800 também não tá ruim essa promo, não. E eles trouxeram também, cara, o Crucial BX 500 de 480 GB, SATA, tá por 379, que é um preço interessante. Eu vou explicar por quê. Porque o Crucial, ele é considerado o melhor SSD SATA, de acordo com os testes do Lucas Peperaio. Você procura lá no YouTube, Lucas Peperaio SSD. Ele já testou várias marcas e fez comparativo com várias marcas de SSD SATA. O Crucial foi o que teve o melhor resultado. Então, com relação à qualidade, com relação assim a alto desempenho de SATA, o Crucial ele é monstro, então tá aí para você por 379, ele sempre foi mais caro que os outros, então eu considero sim um preço razoável. E a Kabum também está com a memória XPG D41 RGB. Aí o pessoal me pergunta assim, aquela D60, o pessoal me pergunta qual que é a diferença, cara. A diferença da D60 é mais a questão do design da memória. Por quê? Os componentes e os chips são os mesmos. A questão é a beleza da memória mesmo, é design mesmo, ela é mais cara, né? Então é questão de gosto. Essa memória, ela é uma memória com RGB, 3.000 MHz, está saindo aí série 16 por 319. É um preço interessante, a XPG ela dá 10 anos de garantia nesse produto, eu já expliquei que isso é praticamente uma garantia quase que vitalícia, né? Porque é muito tempo para você ter o suporte da garantia, 319. Memória fácil pega 3.200, está aí um bom custo-benefício para você. Finalizando esse vídeo, a Kabum colocou para a gente nesse domingo a promoção da memória Corsair Vengeance RGB Pro, Dual de 16 2666. Essa memória ela é muito cara, até no AliExpress uma memória cara porque é uma das melhores memórias do mercado, um produto diferenciado. Para quem tem PC da AMD, eu não acho uma coisa legal, não. Isso é interessante para quem está montando um PC Intel e Intel com 10400, 10ª geração, né? Porque o 10400 em placas de entrada intermediária vai rodar memórias a 2666, a controladora dele. E para quem quer RGB, que é uma memória melhor, que é uma durabilidade maior, realmente está num preço interessante, porque essa memória ela costuma ser bem cara, tá? Corsair Vengeance RGB Pro é um produto diferenciado, um produto bem caro, ela está 759, se a gente dividir, fica num preço bem interessante mesmo, um preço bem agressivo. Então, é para esse perfil de produto, tá, gente? Para esse perfil de produto. Então, tá aí para você uma oportunidade. Eu espero que você tenha gostado, Deus abençoe a sua vida, tamo junto e até a próxima.